Oi, gente! Se você tá pensando em vir morar em Portugal, escolhendo a cidade que vai morar, ou se você já mora e tá pensando em se mudar, esse vídeo de hoje pra você, a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência nas cidades, que são as freguesias por onde a gente passou. E hoje nesse vídeo eu tenho um convidado super especial. Então, mozão, e quais foram, fala primeiro, todas as cidades que você morou? Pois, eu morei em Lisboa, ali na altura da Marquês de Pombal, né, na freguesia de Santo Antônio. Depois eu mudei pro Barreiro, que fica em Setúbal, né. Depois mudei para Torres Novas, Santarém, enquanto eu trabalhava no entroncamento. Depois eu tive a oportunidade de viver de novo em Lisboa. Eu mudei mais já para Casal de Câmara, que já é mais norte de Lisboa. É distrito de Sintra, digamos ali. Mas é Lisboa ainda, de um certo modo, né? É freguesia de Sintra. É a mais distante. Que foi a zona ali de Casal de Câmara. Depois eu mudei para Caldas da Rainha. E lá eu morei, né, em Caldas, distrito de Leiria. Depois mudei para São Martinho do Porto, também distrito de Leiria. Depois mudei para Serra, entre São Martinho do Porto e Nazaré, ali mais perto de Famalicão. Também distrito de Leiria. Bom, não, ainda tem mais. Aí Depois, sim, peço perdão. Depois eu voltei para Lisboa e morei no Bairro Alto um pequeno tempo. E depois aí eu fui morar, né, Bairro Alto fica ali na Baixa Chiado, bem central de Lisboa. Depois fui morar em Alhandra, que foi aí que você chegou. E depois agora eu tô aqui na Covilhã. Covilhão, que é uma cidade, uma freguesia, né? A gente acaba falando, eu falo cidade, freguesia, enfim, para que quem ainda não chegou aqui nessa realidade também consiga entender melhor. Mas o nome são as freguesias, né? Que são os conselhos, né? Os conselhos, as freguesias estão mais para estado, não? Os distritos são os estados. As freguesias são como os municípios. Você foi morando assim nos locais. Por que tanta mudança? É até um curto período de tempo, a gente falou que você é intenso e vive muitas coisas, e aí tava sozinho, também tinha uma possibilidade de movimentar maior, mas o que você assim, diz sobre isso? Assim? Eu sou o tipo de pessoa oportunista no bom sentido. Olho uma oportunidade e eu normalmente não deixo, quando é uma oportunidade real, ela ir embora. Eu tento, pelo menos. Então, assim... E desapegado. Sim. Então, assim, cheguei com aquele apego que todo imigrante talvez tenha essa ideia de, tipo, na capital, em Lisboa, onde eu vou ter mais oportunidades, mais acesso, mais emprego, mais lugar para morar. Mas aí eu topei uma situação um pouco conflituosa para mim. Eu já vinha muitos anos, né, a viver sozinho, com a minha família. E aí cheguei numa casa em Lisboa. A realidade do imigrante você vai dividir uma casa com 10 pessoas. A não ser que você tenha dinheiro para não dividir uma casa com 10 pessoas. Senão você vai dividir uma casa com 10 desconhecidos, com 2 banheiros, que era o meu caso. Mas sim... E aí um adendo, assim, que dividir casa com familiares já é difícil, mas no Brasil a gente já morava juntos como casal. Você desde os 16 anos já não morava com familiar mesmo, né, assim... Sempre é dono da casa de onde você estava, e aí você tem que voltar para esse papel de você não é mais dono de nada. E familiares que você ganha, que você acabou de conhecer, de vários lugares, com várias formas de criação, vários lugares, inclusive do Brasil, a gente sabe que muda bastante também. Era esse ponto que eu ia falar, a criação é diferente em toda a família. Todo lugar. Então você reúne 10 pessoas de famílias diferentes, com criações diferentes, independente de onde vieram. Numa mesma casa... Vai dar ruim. É algo conflituoso. Mas não é fácil. Essa é a primeira casa aqui em Covilhã, quase 2 anos depois, né? Que eu moro sozinho, graças a Deus. Foi uma conquista. Uma conquista. Mas assim, tem várias nuances diferentes que a gente vive nisso, né? Indo por ordem, primeiramente em Lisboa, eu já bati de cara com a saturação da cidade e que as oportunidades não eram lá muito amplas. Você conhece mais pessoas, tem mais oportunidades? Até tem, mas tem mais oportunidades no mesmo local que em toda cidade você tem, na obra, por exemplo. A probabilidade meio que fica elas por elas, né? Sem contar que você está num local tem saturado. Tem muita oferta, mas tem muita procura extrema, de várias pessoas do mundo, Exato. com várias capacitações.
aí tá todo mundo atrás de trabalho, tá todo mundo atrás de um lugar para morar, isso é o básico. Então isso, óbvio, são as duas zonas que ficam mais saturadas, a imobiliária e as vidas. Porém, aí me veio uma oportunidade de viver no Barreiro. Em Lisboa, antes da gente... Barreiro não é mais Lisboa. Não. Tá, em Lisboa em si, eu sei que você depois voltou pra outros lugares, mas falando de Lisboa, de toda a sua experiência, tanto depois, enfim. Sim. Mas o que você mais gostou de Lisboa e o que você menos gostou de Lisboa? Eu sei que hoje você não moraria lá, você fala... O que eu mais gostei de Lisboa foi a integração com múltiplas culturas. Porque, querendo ou não, Lisboa é um local multicultural. Assim que eu cheguei lá, eu pensei, aqui fala português. Ilusão sua de imigrante. O primeiro hostel que eu cheguei, só falava... O primeiro atendente que falava português, né? Era um português mesmo. Ele veio me atender no quarto dia. Até lá eu tive que me virar falando em inglês, que eu não sabia na altura, com um atendente inglês, um atendente espanhol, que era mais fácil falar com ele em inglês do que em espanhol. E daí ia. Então, assim... Mas aí aprendeu na marra. Na marra eu aprendi o inglês. Hoje aprendi fala inglês. I do work today, I do. Yeah. e está me ensinar. E é isso, mas teve muita oportunidade, era uma questão de sobrevivência se integrar, né? Porque se você se isola num lugar desse, aí sozinho... sofre mais, né? E é por isso que eu vejo muito também em todo Portugal uma divisão de clãs que pra mim nunca foi interessante. Eu sempre me integrei com pessoas diferentes aonde quer que eu chegasse. No Brasil era assim. Falando da localização, ainda em Lisboa, o que você acha de negativo? De negativo? Em Lisboa, o tumulto, a mesma forma que o que causa o excesso de cultura de outros países presentes lá mesmo, né, que é uma coisa que eu acho bonita, né, eu ando ali e encontro um ucraniano, ando ali e encontro um indiano, ando ali e falo com um grupo de africanos de várias etnias, de vários países da África, e daí vem, mas depois se vê um local onde está realmente tão entupido e desejado por pessoas, onde se você tem uma vida de quem mora lá, vai ser favelizada na Europa, infelizmente. Você vai viver nos subúrbios de uma maneira mais pobre, com menos, ganhando mais dinheiro. Então isso é o que tornava Lisboa desinteressante a mim. Ao mesmo tempo que é uma qualidade, seria um defeito, o excesso. Fora de que pessoas, você, apesar de gostar do movimento, como eu também, a gente preserva muito mais a nossa paz. Então hoje a gente tá aqui, não se ouve praticamente barulho na cidade, na rua, a gente gosta desse só clima, dos vizinhos. Desse clima de interior, a gente gosta. E quando a gente quer o fervo, quando a gente quer tal, a gente se direciona pro Porto, pra Lisboa, pra alguma coisa. Mas não conviver o tempo todo. Às vezes você vai à padaria, a um supermercado e tem que passar ali por várias pessoas. Então é cansativo mentalmente, né? E a gente acabou fugindo disso e estamos muito felizes assim. E as próximas cidades, então, teve aí o Barreiro, né? Que foi ali em Setúbal, o Barreiro. Praticamente Lisboa, mas é do outro lado. Era lá que você ia trabalhar de barco? É barco? O fudido de morar na margem sul é a disponibilidade de emprego, praticamente. Ela é total em Lisboa, né, quando se mora na margem sul, na própria margem. Tem uns distritos lá, uma área lá que é mais de campo, entende? Então não tem o desenvolvimento que se tem do outro lado do rio, né, do Rio Tejo, que aí já é Lisboa. Então, na altura, eu era um desses que trabalhava em Lisboa, e aí então eu tinha que ir andando cerca de 1 quilômetro, porque o ônibus da região é horrível, né? O autocarro, que chama aqui, é horrível. Então eu tive que pegar aí por muitos meses, era um barco, um metrô, e às vezes um ônibus depois do metrô, na volta a mesma coisa, pegar um ônibus, pegar um metrô, um barco, ou então um trem muito, muito, muito apertado, que é o Fertagos, mas não passa na zona do Barreiro. Então eu teria que ir lá em Coina, provavelmente descer e pegar outro... E a maioria de quem mora lá vai trabalhar em Lisboa. A maioria de quem mora em toda a margem sul trabalha em Lisboa. A maioria. Há trabalho na margem sul. Só que é muito mais complicado achar trabalho na margem sul em si do que em Lisboa. Mesmo vivendo na margem sul. E como tá próximo, né? Mas é um próximo que imagina o desgaste. É um próximo que se você dia... aí acha ruim pegar um ônibus para ir trabalhar, imagina um ônibus, um barco, um trem.
Um ônibus, um barco, um metrô e todos esses lotados, esqueça. No horário de trabalho vai estar lotado e caótico. As pessoas se empurram para entrar no barco, se empurram para descer do barco. É o próprio inferno. É o próprio inferno. Nível capital mais que São Paulo. Tá. E aí, então, abordando, você também dividiu casa, né? Dividi casa lá também, era com menos pessoas, mas aí foi a primeira vez que eu morei na casa que pertencia ao dono. Isso também implica em certas coisas complicadas. Uma coisa é quando você mora numa casa de 10 pessoas, todo mundo alugando só um quarto e a cozinha comunitária, ou seja, ali a parada é mais igualitária. Mas quando se divide com o dono em si da casa, são leis diferentes, são quereres diferentes, você acaba compartilhando. Regras que você lembra que E você acaba compartilhando um pouco da vida da pessoa. Você tinha regras que dentro do quarto não podia, acho que era fumar, comer. Eu não podia fumar dentro do quarto, nem comer dentro do quarto. Só podia fazer essas coisas no ambiente comum. E às vezes a gente não quer estar no ambiente comum, tem dias que a gente não quer conversar, socializar, ver a cara de ninguém. Você lida com uma certa desproporcionalidade quando a pessoa é dona da casa e você tá alugando um quarto direto do dono, o dono mora na casa. Tá como visita, incomodando e tal. E as leis são outras, as pessoas... Tá. Mas teve algo que você achou bom em morar lá? No Barreiro? Pô, é uma zona onde, vou te falar, o povo em si, por ser mais próximo de Lisboa, já aparenta o povo local ser mais inclusivo do que na zona de Lisboa em si. Não sei porque a maioria se trata assim, na região que eu morava muitos ciganos, na parte portuguesa de lá eram muitos ciganos e muitos africanos, era forte a imigração naquela zona. Pode fazer outro vídeo falando um pouquinho disso, né? Porque os ciganos são, apesar de portugueses, são marginalizados e tudo, mas não vamos adentrar então aqui. Era com essa galera que eu fazia uma broderagem, tinha uma abertura lá, exatamente também pela quantidade. Então, quando eu cheguei lá no Barreiro, a galera africana da zona de Ami recebeu de braços abertos, a galera cigana da zona de Ami recebeu de braços abertos, mas ainda se mantém uma vibe meio Lisboa, digamos que foi um dos piores lugares que eu vivi aqui mesmo, foi o Barreiro. Por causa da mobilidade. E depois você foi para... Aí depois eu fui pra Torres Novas, porque eu recebi uma proposta de emprego no entroncamento, uma boa proposta na altura, como eu tava, etc. E já quem me conseguiu a proposta já tinha a casa pra eu alugar lá, entendeu? Não a casa, mas o quarto pra eu alugar numa casa, e que era razoável, né? De novo eu ia voltar pra uma casa dividindo, mas é aquilo que eu pensei, pô, já não vou morar com o dono de novo, já é um lado que eu agora aprendi e acho melhor eu procurar lugares assim, onde eu não moro com o dono do local direto. Eu divido uma renda. Tinha um quarto, eu lembro que eu conheci, era tinha maneiro. Um quarto, você foi lá. Conheci um casal de brasileiros. Morei com pessoas boas. Portugueses também. Mas o mais raro foram os brasileiros. Você conheceu um casal de brasileiros que morava na casa de baixo. Sim, do bloquinho. Nessa altura que eu morei em Torres Novas, a casa de baixo era só brasileiros, com quem eu tive confusão a maioria. Apenas esse casal se tornou um amigo meu. Na casa de cima, com quem eu morava mesmo, as pessoas da casa de cima, eu não tinha treta com as pessoas da casa de cima, eram todos portugueses. Com portugueses aqui a viver e tal, eu a morar com portugueses, a trabalhar com portugueses, tive problema sim. Agora, a morar com portugueses eu não tive problema nenhum. Inclusive foram um dos momentos de paz que eu tive. Foi aqui, mas além, depois que vamos chegar lá, que foi na Serra. Né? Mas cá em Portugal, quando fui morar nessa casa em Torres Novas, apenas com portugueses, eu tive uma sensação de inclusão, eu me senti também família com a Marta e o filho dela, né? Então eles me faziam me sentir família também com eles, eu também. Eu acho que sempre aparece. Eu acredito isso para quem é viajante, para quem é imigrante, a vida ela vai ter desafios e bastante mesmo, não é a maioria, mas sempre pontualmente vai ter aqueles poucos e bons que a gente deve cultivar mesmo. Os meus amigos me ajudaram muito, os portugueses em si, com quem eu vivi junto. Eu não tive problema, nessa altura eu ainda acatei um jovem português que ficou com problemas familiares, ele ficou sem casa. E aí ele me pediu, eu tinha um espaço, eu pagava um quarto de casal. E ele dormiu na minha cama comigo por aí uns
2 E aí meses. não tem como não se tornar seu amigo, né? Dormiu de conchinha. Por 2 meses esse amigo português ficou dormindo comigo na minha casa, todos os dias, vivendo comigo ali, enquanto eu já vivia numa casa com outros portugueses. Esses outros portugueses nunca reclamaram de mim, ou de eu ter abrigado um outro companheiro, mas eu tive problemas nesse lugar e acabei optando por sair desse lugar. Por problemas que eu tive com os brasileiros que moravam embaixo. A gente vai encontrar pessoas de vários tipos, tem que estar preparado, só que quando você imigra, você não tem um suporte familiar, é todo mundo novo ali na sua rede social mesmo, então você não sabe em quem confiar, em como se portar, é um aprendizado que vai acontecendo ao longo da caminhada, eu vejo assim. Mas Torres Novas eu achava um lugar bonito. É bonito. Você morava numa localização em frente àquele castelo, que era só atravessar a rua. Qual era o nome do castelo? Não lembro. O Castelo de Torres Novas. Mas lindo, e aí quando eu vim pra conhecer Portugal, você estava morando lá em junho de 2023, sim. Quando eu consegui vir visitar. O Paulo, ele tava lá, e aí eu gostei também do clima, achei que quando eu voltasse pra morar, você estaria lá ainda, você já tinha rodado. Lá foi a primeira cidade reconquistada pelos portugueses, pela coroa, né, depois da invasão dos mouros. Então, aquele castelo é marcado por isso, né, e por isso lá tem a festa medieval, que esse ano, depois que você já tava aqui, eu vou te levar lá de volta pra ver. Uma festa que vale, e tem várias festas medievais em Portugal. Mas eu sou apegado de lá de Torres Novas, por ter vivido lá. Incrível, mágico mesmo, uma experiência, e eu que tenho esse pezinho aí, nossa. Das festas medievais de Portugal, eu acho que talvez só de Óbidos pode ser maior, porque Óbidos é uma cidade que inventou da medieval. Porém, se não fosse... Vamos fazer vídeo sobre essas festas medievais também, se vocês querem saber, deixa eu comentar aqui o que vocês querem que a gente conte. Tem muito assunto pra contar e a gente conta pra vocês. Então, vamos falar das próximas cidades, que foi Caldas da Rainha e São Martinho do Porto. O que você tem a falar da sua experiência? Pô, em Caldas, né, eu já tinha passado uma sofrida imigração na altura que eu cheguei em Caldas. Eu já não cheguei lá muito bem no melhor estado. Porém, é importante eu falar isso, porque Caldas foi uma cidade que eu pesquisei já do Brasil e era uma das minhas opções de moradia quando eu cheguei. Quando eu cheguei em Portugal, no meu primeiro dia cá, eu fiz uma viagem. No meu primeiro dia que eu tava cá, no primeiro dia acordado aqui, né? Eu cheguei, fiquei de boa, dormi. Depois eu fui no dia seguinte comprar um computador em Leiria. E depois passar em Caldas. E fiquei 2 dias também hospedado em Caldas, né? Porém, eu dei uma circulada em Leiria. Gostei um pouco de Leiria, mas também não é o meu distrito preferido em Portugal. Talvez eu possa falar mais sobre algumas diferenças sobre os distritos depois. Então, e Leiria se enquadra muito nisso, porque é um distrito com muitas características únicas aqui em Portugal, na minha opinião. Gostei. Lá eu tomei a ginja pela primeira vez. Tomou a ginja, a gente bebeu lá, a gente tava com o carro alugado nesse dia, né? A gente alugou umas setinhas. Eu tive a oportunidade de dirigir uma missão. Como eu vim passear nesse período, a gente estava turistando, aí é uma realidade um pouco diferente, né? Mas o que acontece? O distrito ali de Leiria, né, não me agradou muito no inteiro para residir, para morar, não me agradou muito. E também está saturado de imigração, e principalmente brasileiros. Então, assim... Eu acho que ultimamente, menos aqui onde a gente está agora. Mas ainda tem muito brasileiro, mas não é saturado. É isso que é a diferença de ter muito e estar saturado. Mas aí o que acontece? É sutil essa diferença, mas é importante, né? Ela é forte. Sim. Ela é forte. Mas aí tá. Eu vivo em Caldas da Rainha, e Caldas da Rainha foi um lugar que, eu não tinha curtido muito quando passei uns dias antes. Achei meio estranha, essa é a palavra. Embora tem coisas curiosas, porque Caldas da Rainha é a cidade do pau, né? Eu ia falar pra você. Então, toda vitrine que você vai passar vai ter uma piroca gigante, uma piroca e tal, mas é cultural. E depois, se vocês quiserem, eu explico sobre a história da Rainha Leonor, que é por isso, Caldas da Rainha, que era a rainha de Óbidos, Dona Leonor. E ela... já começou a falar também. Não vou terminar a história, vou simplificar. Enfim, por causa de uma história relativa à Dona Leonor, safadinha, a Caldas da Rainha conhecida como a cidade da piroca. Ela gostava de umas pirocas que não eram do marido, né? O rei. E
E aí? Não, o rei de óbitos era corno, viu? Que legal. Informação boa. Ela era do poliamor sem ele saber. Sem ele saber. Aí o que aconteceu? Tá vendo, né, gente? Vai falar que só tem coisas assim no Brasil. E ela era poderosa e tinha moral, então não era fácil ele desbancar ela mesmo. Entendeu? Mesmo sabendo disso tudo. Mesmo sendo corno. Que Não coisa. era tão fácil ele ser machista com ela, não. A gente traz mais dessas histórias pra vocês. Tá? Mas enfim, Caldas é um lugar que eu achei sem explicação frio. É um clima frio, é o único lugar que eu visitei que venta mais que Lisboa. Lisboa venta muito, o tempo todo. Isso é, o vento, tanto em Lisboa, tanto em Caldas da Rainha, é algo insuportável. Não é um vento comum, não é uma brisa de Lisboa, não é uma brisa que, como a gente está acostumado a pegar no Brasil, vem um vento e a gente fala, nossa, que fresca. Não, pode estar calor ou pode estar frio, o vento vai ser ruim. Ele vai soprar uma força assim tão desproporcional que a mulher que arruma o cabelo, ela fica com o cabelo todo bagunçado. Saiu, ela voou. E daí por diante, né? Tô pegando o cabelo assim pra falar. O fumante nunca tem felicidade. Um cigarro dura 2 segundos. Se ele conseguir acender. Então, assim, daí vai. Tá. E em Caldas também muito frio e muito vento. Eu visitei Sem lá contar. uns dias e também achei frio, não gostei muito. O lado da que eu aparência senti de do- Caldas foi, isso, não é uma Lá cidade... tem a bruxa. Lá tem a rotunda da enforcada em Caldas da Rainha, me choquei com aquilo tudo. A bruxa enforcada na rótula. A rotunda é o balão, né, que a gente chama no Brasil, ou enfim. Rótula. E aí tem lá um monumento, porque, né, o que mais aconteceu aqui também, a gente pode abordar um pouco, foi a época da perseguição das mulheres, né, que eram tidas como bruxa. E aí tem lá a rotunda, mas é isso. Rótula enforcada, com uma bruxa enforcada. E o que você teve algo que você gostou? Foi uma fase muito difícil também da sua vida morando lá em Foi uma fase complicada, tanto internamente, tanto externamente, mas não tem como, todo lugar tem lados bons. Então, assim, o que eu gostei de Caldas da Rainha Foi muito pau. Não. Era a presença de jovens que tinha na cidade, sim, de certos ambientes exclusivos, assim, mais jovens, que funcionavam como um centro libertário. É como se uma cidade inteira muito conservadora, e ali no meio tem certos pontos ali onde o conservador não beira, que é ponto de jovem, Aquele parque, né? que é, por exemplo, aquela cafeteria no parque, aquele café no parque ali e tal. Acho que você não pôde parar no café porque não estava aberto no dia, né? Não lembro, mas eu tomei um chá lá. Vermelho, de frutas vermelhas, suas amigas abriram uma dia. Então foi sim, senhora. Foi nesse café. Então, assim, é uma galera, assim, de coração, legal, assim, mas são a minoria. Então, por isso, o que mais me marcou em Caldas da Rainha foram coisas negativas, no sentido de que o clima é pouco propício, é muito difícil alguém gostar daquele clima de lá, não para de chover o ano todo, tanto no verão, tanto no inverno. É um lugar assim meio... Sem contar que não tem nada muito atraente na cidade, assim, é sem sal, não tem nada demais, não tem nada muito encantador, não tem nada muito... Tem uma floresta lá, que é um lado positivo, que é a floresta e o parque, que são muito lindos, porém é isso também, a exclusão e o conservadorismo naquela zona de Portugal é muito grande. É a única zona de Portugal onde eu tomei um baculejo sério da polícia. E uma questão totalmente de aparência, eles fizeram mostrar o pau. Então, assim, pra eles, pra provar que eu não tinha droga, porque eu não tinha droga, mas eu tinha dread, e tatuagem, e etc. É quase a mesma coisa aqui, tô brincando. Mas é por aí, né, amor? Depender da freguesia. Depender, é aquilo que eu E falei, aí entra das mais uma mudanças de adaptação, distrito. mais uma adaptação do imigrante, muita coisa. Mas resumindo, Caldas da Rainha, o que eu menos gostei é o fato de eu ser imigrante, porque lá eu senti, foi o único lugar, até hoje, de Portugal, que eu me senti como um cachorro por ser um imigrante. Sentia mesmo exclusão, divisão na sociedade, não sentia um acolhimento, ao mesmo tempo, por parte de uma bem pequena dos jovens, tinha esse lance em certos locais só de um acolhimento bem gostoso, bem fraterno. Tá, e depois você então conseguiu Eu fui pra São Martinho do Porto. São Martinho do Porto, Pra São né? Que Martinho do você Porto. teve problemas morando com uma pessoa também. Brasileira. Uma brasileira, que foi extremamente difícil. Foi muito E complicado. aí depois você ainda ficou meio que na região ali, São Martinho ainda é considerado ali. Ali já é Famalicão, onde eu morava já. Mas sim, era na região de São Martinho, porque era bem próximo também.
E essas cidades, como aqui em Covilhã, por exemplo, que são sazonais, assim, lá, então teria uma alta maior, né? Lá o difícil é a sazonalidade da região, que é maior do que aqui. Vamos dizer, aqui ainda tem coisas para se fazer em todas as estações. Em todas as estações, no verão, no inverno, etc. Lá não tem o que se fazer no inverno mesmo. Não tem, é só praia, é o turismo da praia, é a parada em volta da praia, que fica uma praia muito linda, muito bela, que tem vários picos de visualização, ponteiras, faróis, miradouros, tem um túnel lindo que você entra debaixo da montanha e já sai na costa do mar. Inclusive esse túnel fica inundado direto, e eu uma vez estava no túnel e tomei um banho dentro do túnel, foi meio apavorante, mas ao mesmo tempo a água não me puxou, então fiquei de boa. Não me puxou pro mar, vai dar um medo. Mas o que acontece? Então, a questão lá de emprego e Emprego lá é muito complicado. Emprego lá é muito complicado, muito mesmo, porque tem hotéis, tem as coisas, mas eles vão estar contratando basicamente tudo, hotel, pro verão, restaurante. Então, se você quer morar na praia, tem que ter. E certas partes do inverno eles até passam alguns meses fechados. E a cidade não tem um centro assim para atender ela mesma. As pessoas recorrem a Caldas da Rainha, Leiria, Nazaré, para essas coisas, e a cidade fica sem desenvolvimento próprio. Aqui já estão a construir Mercadona, já estão a construir Leroy, já tem uma Maxmate, tem shoppings, 2 shoppings. Isso é inimaginável em São Martinho do Porto. Porque São Martinho do Porto tem um mercado sério, que é o Intermarché, e por ele monopolizar o mercado na região, ele pratica os preços que quer. E ele realmente não tem competição, não vai aparecer um mercado grande tão cedo em São Martinho do Porto, porque não tem uma mobilização local para que isso aconteça mesmo. As pessoas pegam seu carrinho, ou seu trem, ou etc, e vão em Caldas da Rainha. Então, passando as agressões que eu passei em São Martinho, né, e tudo, né, da parte de quem eu dividi, da brasileira com quem eu dividi casa, uma senhora portuguesa me recebeu na casa dela. E foi uma das melhores experiências que eu tive de dividir casa com alguém, de ser inquilino de alguém na minha vida. Porque ela me tratou como uma mãe mesmo. Ela me abrigou, lógico que nada é de graça, então sempre negócios entre nós, sérios, com adultos, mas no sentido de que ela, embora, né, tinha que cobrar um preço. A casa dela não era nem pra alugar, né? O quarto era da filha, mas ela te ela me abriu o quarto da filha mais nova. Reclamar da situação com a sua casa, né? Que estava sofrendo maus tratos. Parou pra tomar um café. Parou pra tomar um café. Ela te estendeu a mão, literalmente. Então tem essas estendeu pessoas. a mão, me buscou em casa, me levou pra casa dela. É uma portuguesa que passou muito tempo na França? Ela passou 20 anos imigrada na França. 20 anos, então é uma pessoa que tinha muita experiência. Eu só vi uma vez. E aí ela me recebeu, me abrigou, cuidou de mim mesmo, no sentido de alimentação, no sentido de uma cuidado. Saúde mental. Foi quase um spa. E saúde mental. Realmente, eu me curei na casa dela. E a dificuldade de se viver na serra aqui tem a ver com... É muito bom, é perfeito viver no campo. Eu acho que em todo lugar é maravilhoso. Eu tenho essa aptidão, esse gosto. Da Chapada dos eu gosto de morar no meio do nada. Apesar de ser carioca, eu conheci você no meio do mato, das montanhas. Assim como eu sou muito de buscar isso, você é tanto que já estava a morar lá. Eu gosto disso, eu não nego. É bom nesse sentido, mas é um pouco isolado, você tem que ter disposição. Eu que não tinha carro, como não tenho até hoje, né, aqui em Portugal, desde que vim pra cá não tenho mais carro, eu tinha que andar e não tem transporte das vilas, da serra e etc. Não vai ter transporte. Você vai a pé pra cidade, na rodovia, tinha até uma pista de caminhada. Não tem carona, não tem essa cultura. Que é a boleia. Mas tinha uma pista de caminhada muito boa. Não tem uma cultura de carona, que aqui eles chamam de boleia, como tem em certas regiões assim no Brasil, aqui esquece. Mas eu conseguia estar sempre aí, voltar da cidade, mesmo em tempo de chuva. Né, precisou, eu ia no mercado na cidade, depois voltava pra serra andando mesmo. Era uma caminhadinha de 1 quilômetro e tal, 2, mas valia a pena, porque estava sendo totalmente curativo para mim estar naquela situação de viver lá naquele tempo. Embora a mobilidade seja mais difícil, você pensa mais para sair de casa também, você vai falar. Mobilidade, você não trabalhava lá, você não conseguia emprego lá, você, não é?
menosprezar ao Falar mesmo tempo. sobre a parte das experiências trabalhistas, né, que se tem aqui, sendo imigrante, diferentes realidades, enfim. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando da minha experiência de como foi trabalhar num lar, mas eu só trabalhei por um mês desde que cheguei, então o Paulo trabalhou em diversos locais e áreas diferentes, ele vai poder também falar mais disso. É trabalho. Tá, e depois você foi pra onde? Aí depois eu voltei pra Lisboa, Porque a gente já falou de Lisboa. pro bairro Alto, porque recebi uma oportunidade de trabalho lá, não tinha onde morar, mas tinha amigos que me recebiam na casa, acolhido bastante por um grupo de alemães, amigos meus, e da onde lá eu conseguia ter quase sempre abrigo, quase todas as noites na casa dessa galera, então eu acabei passando muito tempo morando praticamente com eles. Embora também tinha que oscilar, ir pra casa de outros amigos, eu passei esse tempo vivendo com eles, que foi um tempo também de plena convivência tranquila. Problema de convivência nesse lugar eu tive zero. Eram 5 alemães na casa e eu, de brasileiro. E problema foi absolutamente zero quanto à convivência. Eu acordava, usava o banheiro, ia pro meu trabalho, voltava pra casa, fazia as coisas, cozinhava com liberdade, às vezes só pra mim, às vezes pra todos. Cozinhava junto com as pessoas chegavam, tinha sua rotina e nunca tive um problema de convivência nessa casa. Foi mesmo assim, deu pra ver o nível de resolução. Não que não. Depois disso, aí a gente mudou pra Alhandra, já eu tinha que ter uma casa, você já dava pra chegar. Então aí meu tempo pra arrumar uma casa estava se esgotando, eu tinha que arrumar uma casa. E conseguimos dividir uma casa com um brasileiro, foi algo totalmente tóxico da parte do brasileiro. Foi se tornando, que né? Também, no início todo mundo facilita, fala, eu sou super de boa, a casa é super bacana e tal, e pai tudo. E mesmo que você veja problemas na casa e tal, e tente falar, não, tudo bem, me abriram a oportunidade, tá de boa, então não vou implicar com nada daqui, não vou, né, e tal. Eu sabia meu lugar, né? Porque eu cheguei depois, falando. Mas foi se tornando como todas essas experiências. Mas falando de Alhandra, mais uma vez, né? Foi onde eu cheguei com você. É uma cidade que eu percebi, para começar, uma população bem idosa. Então, assim, aqui eu não percebo em outras o quanto lá tinha mesmo. Então... Alhandra é região suburbana de Lisboa, né? Digamos, Lisboa tá dentro do distrito, mas é uma vila fora, né? E é uma vila que faz parte até de Vila Franca de Xira, na verdade, que também já é aí uma região urbana de Lisboa, né? E metropolitana de Lisboa. Todas, é o subúrbio, exato. Sim, mas lá tem isso. O transporte a gente tinha comboio, não é? Mas na base é Lisboa, digamos. Com seus problemas e tudo, mas tinha comboio. Tinha comboio, tinha autocarro, tinha algumas opções. Não tem grandes supermercados em Alhandra, grandes... Só tinha um Intermarché bem longe e perto de casa um mini preço. Eram esses mercados. É uma cidade assim, é isso. É como se tivessem dado uma esquecida nela, assim. Mas tem praças boas, lugares bonitos. Em Portugal é muito difícil você encontrar um lugar. Até tem, eu não conheci. Tive essa sorte, mas os lugares, a maioria são lugares que sempre vai ter um parque, uma praça, uma área verde, um canto bonito e seguro pra você ficar com a sua família, com crianças, com o seu cachorro. Assim. Isso vai ter a ver em todos os lugares. É isso. Traz uma qualidade de vida danada, e a Alhandra também tinha muito disso. Tinha o Rio Tejo ali que passava e o calçadão perto, do Rio, que era um lugar pra fazer atividade física, muito maneiro. Que tinha cafés também. Cafés, então foi legal. Assim, o que foi difícil pra gente lá mesmo foi a convivência com esse brasileiro que nos... Eu vim do Brasil, do Distrito Federal, a gente fala Brasília, mas na verdade Brasília é bem o centro lá, o avião, Asa Sul, Asa Norte. E eu morava no Brasil, em Samambaia. Beijo pra galera de Samambaia. E lá em Samambaia a gente tinha que pegar o metrô pra se deslocar pro centro, né? Que é pra Brasília. É mais ou menos assim. Então a Alhandra era Samambaia e Lisboa lá seria Brasília mesmo centro. Então você vai ter que pegar um transporte longo de 1 hora, né? Ou mais pra chegar. E vai ter que estar disposto a pegar transporte lotado. E aí a gente depois conseguiu recomeçar em vários sentidos da nossa vida aqui em Covilhã, né? Depois de muito drama, muitos traumas, muita coisa acontecendo, a gente precisava de um respiro e todo mundo falava, Covilhã é um lugar muito tranquilo, é um lugar de paz. E a gente ouvia isso
Mas quando a gente chegou é muito isso. A sensação é uma freguesia, um local que te abraçou. Ela te abraça da hora que você chega. E que tá em crescimento constante, não para de crescer. Tá... Há vistas lindas, a cidade é linda, não tem um lugar que você vai e não tenha... Porque são assim, né? Serras, então altos mirantes, beleza natural, muito verde. Tem a Serra da Estrela, que é pertinho, que é um lugar que tem neve, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre a cidade, isso. né, digamos, principal de entrada pra Serra da Estrela, que a gente já tá na serra, digamos, mas na parte baixa aqui. Inclusive hoje eu passei ali no parque, tem vários parques aqui incríveis, o Jardim do Lago, um parque aqui em frente de casa, maravilhoso. E lá eu vi algo branco assim no chão e tava gelo em cima gelo assim, eu fiquei já encantada. Ainda não subi pra ver a neve em quantidade, em volume, mas já fiquei com aquele gostinho aí. Em breve começamos a ver o gelo ali na ponta da serra aqui. A gente já começa a ver ali na ponta da serra o gelo aqui. Daqui a gente já vai conseguir ver o gelo. E além dessa paz, saúde mental, que aqui é um lugar assim, tá precisando, tá assim, explodindo aí como imigrante, já não tá aguentar mais. Busque algum centro assim pra restaurar a sua saúde mental, né? Pra que a vida dificuldade continue. nisso pra mim é isso, né? Porque se achar um ponto no interior que tá em desenvolvimento em Portugal é realmente difícil. Se você for pra Porto Alegre, até tem... Você falou outros interiores que não eram desenvolvidos, né? Aqui você considera que é um interior, mas que tá em expansão de muitas coisas. Não tá saturado, tem muita gente de fora, mas não tá saturado. E tem um desenvolvimento local acontecendo, lojas novas crescendo no local, a população local. Investimento acontecendo, reformas, lugares bonitos, população novos. local que consome no local. Cultura, arte, uma galera jovem engajada em projetos um tanto diferentes que estão começando a aparecer. Então tem coisas bacanas. Fora que coletivos culturais. O custo de vida muito mais baixo do que comparado, por exemplo, a Lisboa, né? Isso é um dos fatores principais, assim. A oferta de trabalho, a gente está há poucos meses aqui, então a gente está buscando conhecer, mas arrendamento mesmo a gente paga aqui no nosso T0, que nesse vídeo dá pra ver quase toda a nossa casa, né? Mas a gente paga ao todo com água e energia, mas o arrendamento menos de 500 euros. Então, isso você não acha pra alugar um quarto em Lisboa esse valor, só o quarto. Não, é só o quarto em Lisboa, se for centro de Lisboa mesmo, já vai pra cima dos 600 e tal, um quarto, pra você dividir a casa com estranhos e etc. Tudo aquilo que a gente falou. Então há que se pensar muito bem. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber um pouco mais sobre valores de arrendamentos, quanto né, o Paulo pagou em cada lugar que ele ficou, comentem aqui o que ficou de dúvida, porque é muito assunto. Né, 2 anos dá tempo de ter vivido um montão de coisa boa, aprendizados, merdas. Teve. Mas essas foram as cidades. Então só deixa aqui por último, qual a melhor e a pior dessas que você morou? A pior cidade que eu vivi de todas, na minha opinião, foi Caldas da Rainha. E aqui é o melhor lugar pra mim de Portugal até então, é a Covilhã. A Covilhã, pra mim, sinceramente, pra um brasileiro se estabilizar em Portugal, pra ele conseguir organizar a sua vida, viver, e até viver mesmo com qualidade, decidir, não é, o que eu quero viver, pra mim, Covilhã é o melhor. Até pra quem já teve em outros locais de Portugal, se sente assim, com uma mínima segurança em outro local de Portugal, eu ainda acho compensativa a vinda para Covilhã para construir uma segurança aqui. É isso, obrigada pela sua participação no meu vídeo, no meu canal. Se vocês querem um pouco mais de conteúdo sobre a imigração, agora eu pretendo trazer mais desses conteúdos, tem muita coisa para partilhar. Se inscreva no canal, deixe um comentário. Beijo de luz da lua e até o próximo vídeo. Chegando e não sou de pedir, por favor. Sou marrento, não me provoca. Sempre te falei que eu não presto. Só não me testa, que eu não sou de testar. Tudo menos normal. Corro pra nenhum dia ser igual. Me sinto sensacional, yeah. Minha cabeça nada de mal, fé pra alcançar.